E o tema do nosso programa hoje é o matrimônio de Nossa Senhora com São José. Dia de amanhã, dia 23 de janeiro, é a data que a igreja tradicionalmente celebra os esponsais da bem-aventurada Virgem Maria e do seu castíssimo esposo, São José. Então, aí aquecendo os motores, para nós verdadeiramente estarmos prontos para celebrar os esponsais de Nossa Senhora com São José, nós vamos tratar deste tema. Porque muita gente fica pensando assim, bom, mas que casamento é esse, né? Um casamento onde não houve consumação, um casamento onde não houve o relacionamento de esposo e de esposa, sexualmente falando, entre São José e Nossa Senhora, um casamento onde duas pessoas com um voto de castidade, virginais, se esposam. Mas esse casamento valeu, né? A gente responder essa pergunta, nós temos que primeiro nos perguntar o que é mesmo o casamento, né? Qual é a natureza do casamento e em que sentido o casamento de São José com Nossa Senhora foi verdadeiramente um casamento válido. E além disso, não somente responder se ele foi verdadeiramente válido, mas nós enxergarmos os bens espirituais, né? A realidade de comunhão que houve entre São José e a bem-aventurada Virgem Maria, toda essa realidade espiritual que dali nós podemos aurir, né, uma fonte inesgotável de riquezas espirituais para nós também, de alguma forma, participarmos neste mistério da comunhão com a Virgem Maria, não da mesma forma que São José participou, mas também nós, que somos consagrados à Virgem Maria, que estamos junto com ela, como é que nós podemos encontrar em São José, né, este mestre interior que nos ensina a sermos verdadeiros devotos da bem-aventurada Virgem Maria. Esse é o tema do nosso programa de hoje, tá bom? Então, vamos agora de música, vamos ouvir a música fantástica e inspirada, né, do Eugênio Jorge, Simplesmente José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz
vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim. Sim, sou feliz. Eu sou feliz. Eugênio Jorge, grande Eugênio Jorge, com o seu Simplesmente José. Aqui estamos no nosso programa Arquidiocese em Comunhão, aqui é o Padre Paulo Ricardo falando, e o tema do nosso programa hoje é o matrimônio entre São José e a bem-aventurada Virgem Maria. Para você que está chegando agora, eu anunciei que amanhã, dia 23 de janeiro, é o dia em que a igreja celebra o casamento de São José com Nossa Senhora. Claro, estamos aí dentro de uma data que nós não sabemos qual foi a data histórica, mas por falta de uma, né, a gente celebra amanhã, no dia 23 de janeiro, recordando esse casamento que foi um verdadeiro casamento. Né? As pessoas têm dificuldade de entender que o casamento entre São José e Nossa Senhora foi um verdadeiro casamento, por quê? Porque nós estamos dentro de um contexto cultural completamente diferente daquele que viviam os pais da Sagrada Família, não é? São José e a Virgem Maria. Ou seja, naquela época, os judeus, não somente naquela época, ainda hoje, os judeus, quando celebram um casamento em duas etapas. Né? A primeira etapa do casamento é quando o casamento é ratificado. Ou seja, a gente diz que São José estava prometido em casamento, Nossa Senhora estava prometida em casamento a São José, e que os dois eram noivos, etc, etc. Mas não é bem isso. Não é bem isso. Já era um verdadeiro casamento. Por quê? Porque os judeus faziam, primeiro, essa ratificação do casamento, onde os dois já estavam casados, mas ainda não moravam juntos. Não é? E aí, num dia marcado, se fazia, não é, a cerimônia em que
o esposo vinha para a festa do casamento, vinha buscar a sua esposa para conduzi-la até a casa, né? E aí, dali para frente, eles moravam juntos. Então, trata-se de um casamento em 2 etapas, mas é importante recordar que já era um casamento válido antes de conviverem. Por quê? Porque, número 1, porque quando Jesus é concebido misteriosamente pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, São José já estava casado com Nossa Senhora e não causou estranheza a ninguém, a não ser ao próprio São José, que a Virgem Santíssima estivesse grávida. Ou seja, não é que Maria estava somente noiva de Jesus e ainda solteira, ela engravidou. Isso não teria sido moralmente honesto, não é? A Virgem Santíssima concebeu não como mãe solteira, mas como mulher casada, virginal. Sim, a Virgem, milagrosamente, misteriosamente, pelo poder do Espírito Santo, concebeu. Mas ela já estava casada com José, ela só não morava com ele. Então, embora não morassem juntos, o casamento já era verdadeiro e ali não houve estranheza nenhuma por parte das pessoas quando a Virgem Santíssima apareceu grávida. Por quê? Porque os casados podiam já, né, conceber um filho, embora não morassem juntos. Então, para todo mundo ao redor, parecia uma coisa muito normal, né? Que a Virgem Maria estava grávida, mas está casada mesmo com José, não tem problema nenhum. O drama aconteceu somente para José, que naquela altura não sabia como é que Deus queria que ele participasse daquele mistério. Vejam, São José em momento algum suspeitou de Nossa Senhora. Isso é bem importante que as pessoas tenham essa clareza. Vejam, as pessoas justas, elas não julgam sem ter evidências. E os santos se reconhecem. Não é? Pode ser que eu e você, que somos miseráveis, não encontrando um santo, a gente não reconheça o santo. Mas São José era um grande santo, um santo de 7ª morada. Ele não iria reconhecer a santidade de Nossa Senhora? Claro que sim. Os dois já tinham até falado, já casados, tinham até, né, tido aquele diálogo, dizendo: olha, eu sinto um chamado de Deus para viver a virgindade. E o outro reconheceu: que coisa extraordinária, eu também sinto esse chamado. Então os dois fizeram juntos um voto de castidade. Esse voto de castidade, ele é anterior, né, à encarnação do Verbo. Tanto que Nossa Senhora diz para o anjo: como isso se dará se eu não conheço o homem? Então é evidente que São José conhecia a virtude de Nossa Senhora. É evidente que São José sabia da pureza de Nossa Senhora e da sua intenção virginal. É evidente que também o próprio São José, sendo ele puríssimo, tinha uma intenção virginal. E ele não iria pensar mal da Virgem Maria, né? Porque geralmente, uma mentalidade assim, algumas pessoas acham que São José teve uma suspeita de Nossa Senhora, como se ela tivesse cometido alguma coisa desonesta, tivesse cometido adultério, tivesse traído São José. Mas o Evangelho nos diz que São José era um homem justo, um homem santo. E os justos não julgam sem evidências. O Evangelho de São Mateus diz: São José, que era um homem justo, ficou ali confabulando sem saber exatamente, né, como é que ele iria lidar com aquela situação. E uma das possibilidades que ele pensou é de secretamente abandonar a Virgem Maria.
Vamos já explicar isso daí. Mas é importante nós nos darmos conta que, logo depois que o Evangelho de São Mateus nos diz que São José era um homem justo, e ele ficou naquela agonia, o anjo veio, esclareceu para ele que ele estava sendo convidado a participar do mistério, porque ele tinha sido eleito por Deus desde toda a eternidade a participar daquele mistério, acolhendo Maria como esposa e assumindo publicamente a paternidade aparente daquele filho. E logo em seguida, São Mateus nos coloca a profecia de Isaías, que diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja, uma virgem conceberá. Esta profecia, ela era conhecida por São José. Portanto, quando a Virgem Santíssima apareceu grávida, ele sabia que a profecia dizia que o Emanuel, Deus conosco, o Messias, nasceria de uma virgem. Então, aquilo, na verdade, causou a ele uma perplexidade, porque ele se sentiu pequenino diante daquele supremo mistério. Maria era a mãe do Salvador. E ele, humilde, viu que ele não tinha sido convidado por Deus a entrar nesse mistério. O justo não é arrogante, não procura os primeiros lugares. E como Moisés diante da sarça ardente, São José quis descalçar as sandálias. Quis, como que humildemente se retirar diante daquele mistério sagrado. E foi aí que interveio o anjo e disse: José, filho de Davi. Vejam como é que o anjo chamou São José. Filho de Davi. Só de chamá-lo assim, São José já entendeu. Ele estava sendo chamado para assumir oficialmente a linhagem davídica do Messias. Maria, Nossa Senhora, também era de linhagem davídica, mas as genealogias eram todas feitas a partir do marido, a partir do homem. Então, São José, diante desse convite de Deus, não tenhas medo de assumir Maria como tua esposa, ou seja, de recebê-la em casa, de fazer, não tenhas medo, José, para a gente ficar bem claro, de fazer a segunda parte do casamento, da cerimônia de casamento. Vocês já fizeram o contrato de casamento, agora não tenha medo de recebê-la em casa, porque ela concebeu do Espírito Santo, né? Ela continuará virgem, você continuará virgem, e você será o protetor, né, de Jesus. Vai assumir a função oficial de paternidade. Inclusive o anjo dá a São José a missão, que é própria do pai, de dar o nome ao filho, Jesus. Então vejam que esse é o contexto do casamento, né, de São José com Nossa Senhora. Agora vejam só. O Papa Leão XIII, no dia 15 de agosto de 1889, ele escreveu um documento chamado Quam Pluries. E nesse documento, ele diz que São José participou, através do vínculo matrimonial, de realidades espirituais com a Virgem Maria, da dignidade da Virgem Maria. Deixa eu ler para você nas palavras do documento. Papa Leão XIII, 1889. Sabemos que a dignidade da Mãe de Deus é altíssima e que não pode haver uma maior. Mas dado que entre a Beatíssima Mãe de Deus e São José existe um verdadeiro vínculo matrimonial, então vejam só, é ensinamento da igreja que eles são casados de verdade,
não é de mentirinha, não é ficção. É também certo que São José, mais do que qualquer outro, se aproximou daquela altíssima dignidade que faz da Mãe de Deus a criatura mais excelsa. De fato, o matrimônio constitui por si mesmo a forma mais nobre de sociedade e de amizade e traz consigo a comunhão dos bens. Vejam o que disse o Papa Leão XIII. Que o matrimônio constitui por si mesmo a forma mais nobre de sociedade e de amizade. Ou seja, neste mundo aqui, não existe forma de amizade mais profunda do que o matrimônio. Neste mundo aqui, não existe forma de sociedade, de comunhão de vida, né? Para usar a linguagem do direito canônico, consortium totius vitae, uma aliança da vida inteira, de todos os aspectos da vida. Não existe sociedade mais próxima do que o casamento. Então vejam, se nós que somos consagrados a Nossa Senhora, não é? Temos um vínculo espiritual com ela, porque aos pés da cruz, Jesus nos entregou a ela e entregou a Virgem Santíssima a nós, e nós podemos dizer totus tuus, Maria, e podemos dizer de Maria que ela é tota mea. Se nós, fazendo isso, temos um vínculo espiritual e uma comunhão com a Nossa Senhora, agora você pode imaginar o grau de santidade e de bens espirituais que São José recebeu ao se casar com a Virgem Maria. Ou seja, São José já era santo. Não é? Desde o início da sua existência, ele já era santo, escolhido e eleito por Deus. Mas o casamento com a Virgem Maria foi um aumento dessa santidade. Foi um aumento da graça que São José teve por causa dessa comunhão dos bens espirituais. Então o Papa Leão XIII diz assim: portanto, se Deus deu José como esposo a Maria, deu-o não só como companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade e tutor de sua pureza, mas também como participante, por força do vínculo conjugal, da excelsa dignidade da qual ela foi adornada. Isso quer dizer que, pelo vínculo do matrimônio, São José, né, foi guindado por Deus a uma dignidade que está ali análoga à dignidade da toda Santa Mãe de Deus. Que maravilha, né, que o casamento de São José com a Virgem Maria tenha sido para ele uma fonte de graça, uma fonte de riqueza e de crescimento espiritual, né? Esse é o grande mistério que nós vamos celebrar amanhã, ao recordar a data, né, da festa litúrgica, que não está no calendário litúrgico geral, mas que nós podemos recordar e celebrar, né, dos esponsais da bem-aventurada Virgem Maria, com seu castíssimo esposo, São José. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para ouvir suas perguntas e mantermos o nosso diálogo a respeito do glorioso São José. Até já. Muito bem, retornamos ao nosso programa Arquidiocese em Comunhão. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e estamos aí, né, neste nosso diálogo a respeito de São José. O tema do programa de hoje é o matrimônio entre a bem-aventurada Virgem Maria e São José. Existe, inclusive, dentro dos nossos formulários litúrgicos, um formulário litúrgico da missa dos esponsais de Nossa Senhora com São José, que está no missal próprio da congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, os estigmatinos, né? Essa missa, né, ela pode ser celebrada no dia de amanhã como missa votiva para os estigmatinos, é uma festa. Então, é festa com glória, com prefácio próprio, etc, etc. Mas, pelo menos os oremos podem ser utilizados como missa votiva pelas pessoas que queiram celebrar amanhã São José e Nossa Senhora no seu esponsalício. E, claro, colocar aqui debaixo da proteção
desses santos esposos, todos os matrimônios, né? E aqui vem a coisa de nós verdadeiramente darmos um peso espiritual para a realidade do matrimônio. Algumas pessoas somente vivem juntas, ou vivem casadas somente no civil. Vejam, se você é verdadeiramente católico, essa situação precisa ser resolvida, né? Por quê? Porque a bênção de Deus no matrimônio não é simplesmente aquela realidade, aquela bênção que o padre dá na hora do casamento. Não, existe uma verdadeira graça que é dada por Deus para viver a missão do matrimônio. O matrimônio, ele foi criado por Deus com a finalidade primeira. A finalidade primeira do matrimônio é a prole, ou seja, são os filhos. Essa é a finalidade primeira, porque essa é a finalidade primeira do sexo, né? É claro que existe uma segunda finalidade, que é o bem dos cônjuges, né? Mas essa hierarquia entre essas duas finalidades, ela sempre foi muito clara na tradição da igreja, e não somente na tradição da igreja, ela é clara para qualquer pessoa que use e aplique a sua racionalidade, né? Qual é a finalidade primária de uma coisa? Vou aqui fazer uma comparação para que você entenda. Qual é a finalidade primária de você se alimentar? Por que a gente se senta à mesa para fazer as refeições? A gente se senta à mesa porque, olha, é um momento de congraçamento, é um momento social, é um momento maravilhoso em que a gente pode bater papo, trocar ideias, né? Essa convivialidade, tudo isso faz parte, mas não é a finalidade primária. A finalidade primária da alimentação é a sua nutrição, é manter você vivo, porque se você não comer, você morre. De tal forma que, se as outras coisas desaparecerem, aquela lá tem que permanecer. Se você um dia tem que comer sozinho, não vai ter aquela convivialidade, aquele congraçamento, aquele momento, né? Pode ser que você tenha que comer às pressas, não vai ter toda aquela formalidade bonita de se sentar à mesa, da mesa forrada, né, os talheres, etc. Mas, se você se nutrir, está realizada a primeira finalidade. Assim também com relação ao matrimônio. Ou seja, esse vínculo estável entre o homem e a mulher tem como finalidade primeira não o homem e a mulher, na sua união, o que nós chamamos de o bem dos esposos. Isso é também uma coisa boa e importante. Mas a finalidade primeira que justifica aquela união é que os dois estão lá para trazer filhos a este mundo e para depois levá-los ao céu. Não é? Esta é a missão primeira, e aqui a gente tem que ver que todo homem maduro tem que de alguma forma ser pai, toda mulher madura tem que ser mãe. E aqui está a nossa identidade. Nós somos para os outros. O que é um pai? O pai é um homem para os outros. O que é uma mãe? A mãe é uma mulher para os outros. E essa é a nossa identidade. Pois bem, São José e a Virgem Maria, né, de uma forma mística, extraordinária, misteriosa, viveram essa finalidade do matrimônio. Por quê? Porque eles receberam de Deus uma finalidade divina e sublime, que é entregar sua vida para o Filho de Deus feito homem. Aqui, Jesus verdadeiramente era a finalidade última daquele matrimônio, né? Ao assumir o matrimônio com a Virgem Maria, São José não suspeitava que Deus iria convidá-lo a um mistério tão elevado e tão grande. Claro, os dois, ao assumirem o matrimônio e fazerem um voto de virgindade, sabiam que eles deveriam ser pai e mãe de alguma forma espiritual. Evidente, não é? Eu, como padre, eu não tenho filhos biológicos, mas eu sei que eu tenho que ser pai. Uma religiosa, mesmo monja, enclausurada,
ela sabe que tem que ser mãe. Sabe que tem que gerar filhos para Deus, né? Através da oração, etc. Então, São José, a Virgem Maria, sabiam que aquela união matrimonial dos dois deveria ser fecunda espiritualmente. Virginal, mas fecunda. E que isso sirva de luz também para você, que verdadeiramente você encontre, né, nesta realidade do matrimônio de São José e da Virgem Maria, uma fonte de inspiração para o seu próprio matrimônio também, né? Até para aqueles que, por alguma razão, não têm possibilidade de ter filhos biológicos. Mas o matrimônio precisa ser fecundo. E essa fecundidade não precisa ser necessariamente biológica, né? E se abrir-se à paternidade e à maternidade, mesmo que não seja com filhos adotivos, mas pode ser exercendo paternidade e maternidade espiritual de alguma forma que Deus convide você, tá bom? Então vamos aqui passar então as perguntas e ao diálogo com vocês. Nós temos uma pergunta da Tatiana Trindade, que fez a pergunta lá no YouTube, a de Niterói. Ela quer saber, São José está de corpo e alma no céu, assim como Nossa Senhora? Tatiana, existe essa possibilidade, né? Ou seja, já que nós não sabemos onde é o túmulo de São José, uma corrente tradicional coloca São José entre aqueles justos que, conforme o Evangelho de São Mateus, ressuscitaram na hora que Jesus morreu na cruz e que teriam sido levados ao céu também com a ressurreição de Jesus, a subida de Jesus aos céus com a ascensão, né? Brennan e Brian no YouTube, né? Com quantos anos eu devo dizer o que é sexo para os meus filhos? Veja, aqui é uma coisa meio delicada. Não é necessário que você fale de sexo propriamente, não é por aí que se começa, né? Se começa do fato de que existe uma união entre o homem e a mulher que gera filhos. Você não precisa descrever os detalhes, não é, dessa realidade, mas colocar desde cedo no coração do seu filho e da sua filha, mais do que os detalhes sobre o sexo, a realidade da paternidade e da maternidade, né? Porque nós não estamos mais formando os nossos filhos para ser pai e para ser mãe. Quando se fala em sexo, você pode ver que na cabeça das pessoas, o sexo está totalmente desvinculado de família, totalmente desvinculado de filhos. Sexo é uma espécie de lazer. Ora, isso é uma visão completamente fora da realidade do sexo como ele foi criado por Deus. Então, mais do que falar explicitamente do sexo com os seus detalhes, mas falar daquilo que é a finalidade. E aí vão surgir as perguntas. Dar ao seu filho, à sua filha, abertura suficiente para que as perguntas que eles tiverem sejam respondidas. Mas você não precisa colocar perguntas que eles ainda não têm, não é? Então, conforme eles vão perguntando, você vai respondendo dentro do pudor, dentro, né, da pureza da linguagem, mas ao mesmo tempo dando respostas verdadeiras para o seu filho e sua filha. Nós temos perguntas também no dia de hoje. A Manuela Passoni no YouTube pergunta: Padre, é recomendado fazer a novena de São José no noivado, os noivos juntos? Ou qual outra novena o senhor recomenda para o matrimônio? Veja, é importante que os noivos tenham uma comunhão espiritual, né, entre os dois. Aliás, o tempo de namoro e de noivado é para isso. É para criar uma concórdia, coração no mesmo lugar. E a partir disso é que vocês vão gerando um pouco a vida de piedade de vocês juntos. É claro que São José é muito importante e é claro que São José faz parte desta preparação. Agora, eu não vincularia as coisas necessariamente com novenas e textos fixos. Vocês é quem vão sentir aquilo num diálogo
entre os dois o que fica mais adequado, né? Mas rezem juntos, isso é importante, estejam sempre voltados para a oração. Frei Antônio, no WhatsApp, no Rio de Janeiro, ele gostaria de tirar uma dúvida sobre São José. Gostaria que o Padre Paulo falasse de uma possível viuvez de São José. Realmente ele era viúvo ou não existem evidências? Então, veja, Frei, é o seguinte. Eu sou da opinião de que São José era virgem e não tinha se casado antes. O que acontece, porém, é que nos evangelhos apócrifos, ou seja, os evangelhos que não estão dentro das Sagradas Escrituras, eles foram influenciados por uma série de mentalidades um pouco assim popularescas. E uma das dificuldades que as pessoas tinham de aceitar é como é possível que um homem sadio, né, no vigor da sua juventude, fosse se refrear diante de uma mulher e manter-se casto. Então essa falta de, digamos, fé na possibilidade da castidade e da pureza é que levou, provavelmente, esses evangelhos apócrifos a inventarem a ideia de que São José era um viúvo, já velhinho, e que Nossa Senhora, jovenzinha, foi meio que adotada por esse velhinho, que já não tinha mais possibilidades físicas de se sentir atraído por ela. Mas se você for ver isso, isso é ofensivo, né? É ofensivo a São José, a Nossa Senhora, e não somente, é também contraditório com os fatos. Por quê? Porque se a função de São José era, de alguma forma, dar cobertura social para a gravidez de Nossa Senhora, ou seja, para que ninguém pensasse mal da Virgem Maria, para que ninguém duvidasse da honestidade da Virgem Maria, né? Sendo dentro da normalidade ele o pai que todo mundo pensa. Então é evidente que nós não podemos aqui nos colocar nem de longe a hipótese de que São José fosse um velhinho, aspas, inofensivo, porque não cumpriria a missão de ser exatamente aquele que assume a paternidade do Filho de Deus em público. Além disso, essa coisa do São José velhinho não se coaduna, não sintoniza com o fato de que São José andou para o Egito com a Virgem Maria, fez viagens longas, defendia a Sagrada Família. Quer dizer, que se ele fosse um viúvo, já velho, etc., tudo isso levaria a que tivesse que ser a Virgem Maria quem cuida do velhinho, né? Mas foi exatamente o contrário. Então essa coisa da viuvez de São José está muito ligada também a essa idade mais avançada de São José. E, portanto, eu acho uma realidade que não é provável, e eu acho até bastante ofensiva, né, para o próprio São José. Pilar Mateus no YouTube pergunta, né, sobre o noivado: como vivê-lo santamente nos dias de hoje? Quais virtudes devemos imitar da Sagrada Família? Olha, Pilar, tem uma curiosidade a respeito do comportamento social entre os judeus que pode servir de inspiração. Você não precisa seguir isso ao pé da letra, mas pode servir de inspiração. Eu tenho um amigo que um dia, lá em São Paulo, ele foi na casa de um judeu. Chegou lá no apartamento de um judeu. Ele foi, entrou na porta da casa e o judeu foi e apresentou a esposa. E ele, brasileiro, né, normal, na nossa cultura, foi e estendeu a mão para a mulher dele. O judeu chegou e disse: não, não, não. A mulher de um judeu nunca toca em um outro homem. O meu amigo ficou espantado, né, com isso. E aí nós podemos aqui imaginar e ver com muita clareza aquilo que seria a intacta Virgem Maria.
Ou seja, existem alguns quadros recentes que se comprazem em retratar São José abraçado com a Virgem Maria. Mas isso não condiz com a realidade da cultura, né? Ou seja, São José certamente não tocava na Virgem Maria, porque não está dentro da tradição dos judeus. Mas ele era casado com ela. Sim, era casado com ela, mas com um voto virginal. Então, qual era o comportamento, né? Então, uma das coisas que acho que é muito importante para noivos e namorados é um pouco desfazer essa cultura de que namorar e estar noivo é ficar se tocando. Ou seja, não estou dizendo que você precisa agora adotar a cultura judaica e não tocar de jeito nenhum na sua namorada e na sua noiva, não é isso. Mas se inspirar disso, você pediu a inspiração, então vamos nos inspirar, né? Ou seja, se o noivo, a noiva, o namorado, a namorada, está realizando gestos onde você vê que o seu próprio corpo está se modificando e se preparando para um ato sexual que você não pretende realizar, então quer dizer que você passou dos limites. Não faça isso. Não fique estimulando o seu cérebro e o seu corpo para iniciar atos que serão incompletos. Isso é imprudente. E a finalidade do noivo e da noiva é a concórdia. Ou seja, colocar o coração no mesmo lugar. É conversar muito para ter os mesmos valores, os mesmos ideais, os mesmos projetos de vida, né? Esse coração no mesmo lugar. Concórdia, concorde, cordis em latim, coração, né? Colocar o coração no mesmo lugar. E é essa a finalidade, digamos assim, mais importante do tempo de namoro e de noivado, sobretudo, tá bom? Nós vamos agora ouvir mais uma música, Recorrei a São José, é uma música que é lá do Carmelo de Santa Teresinha, em Maceió, música composta pela irmã Maria Inês da Eucaristia. Recorrei a São José. Sei aprender a rezar. Tome por mestre o glorioso José. Deus sempre atende o seu rogar. Poderoso, grande Ele é. Poderoso, grande Ele é. Sempre socorre os devotos seus. Os faz crescer na virtude e no bem. Sempre progride na oração. Os amigos de São José. Os amigos de São José. Recorrei a São José. Recorrei. Recorrei a São José. Recorrei. Quem muito anseia aprender a rezar, tome por mestre o glorioso José. Deus sempre atende o seu rogar. Poderoso, grande Ele é. Poderoso, grande Ele é. Grandes favores alcança de Deus. Longe os perigos, o mal, o terror. Sede fiéis, devotos seus. Valioso é seu favor. Valioso é seu favor. Recorrei a São José.
recorrei, recorrei a São José, recorrei, recorrei a São José, recorrei, recorrei a São José, recorrei a São José, a São José, a São José. A São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.